Oi, gurias, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Manoela Zanetti, perfumista e fundadora da Easy Aromas, e hoje eu vim falar para vocês sobre aromaterapia com bebês. Bom, meninas, vamos começar então falando sobre o que é a aromaterapia. Então, ela é o uso, dos óleos essenciais como uma forma de tratamento, um uso medicinal dos óleos essenciais. Pode ser utilizado de duas formas, tá? Que é através do olfato, da inalação do óleo essencial, ou através da absorção cutânea, no caso, na pele. Nesse caso, como nós vamos estar falando de bebês, com bebês a gente usa apenas o sistema de inalação. A pele do bebê é muito sensível, então a gente não é recomendado, que se utilize o óleo essencial na pele do bebê. Então, basicamente para ser utilizado em bebês, até crianças, a gente pode estender até crianças. Esse óleo ele precisa ser 100% natural, 100% de origem natural. E hoje em dia tem assim uma certa difusão desses óleos. Você sai aí em qualquer lojinha tem. Mas aqui fica um adendo, muito cuidado, gurias, porque assim, quando se trata de bebê, é tudo muito sensível. E para produção vou utilizar aqui valores fictícios, mas que eu garanto para vocês que se aproximam bem da realidade, tá? Para produzir 10 ml de óleo essencial, que é um vidrinho daqueles que a gente encontra para comprar, precisam-se de muitos quilogramas de plantas ou flores, então são quilos para produção de 10 ml ou 20 ml, e isso torna esse produto um produto caro. Então, se vocês vão ali na esquina e tem na lojinha ali por um valor bem baratinho, vocês pensam, nossa, que achei super barato, repensem, principalmente para todos, mas principalmente quando a gente vai falar de bebês, tá? Então, os benefícios dos óleos essenciais são vários, mas normalmente com crianças e bebês, o que a gente quer? A gente quer que eles fiquem mais calmos, que eles durmam melhor, que melhore o apetite. Então, eu vou falar sobre essas três funções para vocês, que é a tranquilidade, a calma, a melhora do sono e a melhora do apetite em bebês. É importante ressaltar, gurias, que não existem muitos estudos que comprovem o uso dos óleos essenciais, porém, a prática diz que funciona de fato. Existem estudos, mas não existem muitos estudos. Isso tem um pouco a ver com a questão dos médicos não serem tão favoráveis a produtos naturais que não têm uma origem declarada, que não tem um estudo, vamos supor assim, rigoroso, Então, existem muitos médicos que gostam da aromaterapia, que acham que ela deve ser aplicada, mas a aromaterapia ela não é um tratamento que vai ser utilizado sozinho. Sempre vai ser um tratamento aliado a um outro tratamento, Porque é um produto natural. Mas também, gurias, assim, não é porque é natural que não funciona e que não causa efeitos colaterais. Muito pelo contrário, tá? Os efeitos colaterais existem se forem usados esses produtos, os óleos essenciais, os fitoterápicos em geral, de uma forma errada. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar. E assim, se vocês, eu digo para vocês terem cuidado como adultos, com crianças, então assim, ó, é 1000 vezes maior esse cuidado, ainda mais com bebês. Então, eu quero deixar muito claro isso aqui, que tem que ser um óleo essencial conhecido, normalmente assim, é bom procurar uma empresa
que tenha renome no mercado, que tu saiba o que tem ali dentro daquele frasco, que tu saiba que é 100% natural mesmo, para não ter problema. Outra questão, tá? É a diluição. O óleo essencial, ele jamais deve ser usado puro, porque ele é muito forte, né? Ele é muito forte mesmo. Então, normalmente, como é que eu recomendo a utilização para bebês, tá? Para quem não sabe, eu me tornei mamãe há 5 meses do Heitor e eu utilizo aromaterapia com ele desde o nascimento. Depois eu vou elencar para vocês quais são os aromas, quais são os óleos essenciais, na verdade, que a gente usa para recém-nascido e para crianças um pouquinho maiores. Como eu utilizo com ele desde pequenininho, eu vou contar para vocês a forma que eu faço. Então eu pingo de 1 a 2 gotinhas em água, até assim uns 200 ml de água e 1 a 2 gotinhas. Coloco varetas de difusor, então, ou um difusor elétrico também serve. O difusor elétrico ele é até um pouco mais eficiente nesse caso, porque ele fica difundindo, né, o aroma no ar. E eu normalmente coloco no quarto antes de colocá-lo para dormir, né? Então ele era um bebê assim um pouco agitado, então eu sempre utilizei para ele ficar mais tranquilo. Ele ainda não começou a introdução alimentar, então eu ainda não comecei com os óleos essenciais do apetite. Mas basicamente é isso, vocês vão pingar de 1 a 2 gotinhas, no máximo 2 gotinhas, em água. Eu costumo usar 200 ml de água, tá? Como eu disse para vocês, pode ir para o difusor elétrico, pode ir para um difusor de varetas, pode ir para um spray, para um aromatizador de tecidos de ambiente, né? Também serve super, porque aí tu consegue borrifar nas cortinas, nunca na roupa de cama do bebê, jamais, porque daí ele vai ter contato com a pele. Mas assim, numa cortininha, enfim, no próprio ambiente, né? Os borrifadores saem super bem nessa circunstância, também serve. Eu costumo colocar sempre antes de levá-lo ao quarto. Por exemplo, eu vou no quarto, aí eu borrifo, né, o spray, ou coloco um pouco ali o difusor de varetas, só que ele demora um pouco mais, tem que ter circulação de ar com difusor de varetas, então teria que colocar e abrir a janela para circular, e aí tem função de mosquito, e aí é de noite, então, na verdade, o difusor elétrico e o spray são os melhores nesse caso, tá? Eu vou lá, eu borrifo o difusor, o aromatizador de tecido, ou coloco o difusor elétrico, eu uso as duas opções, depende do dia. Quando tá muito úmido, eu não uso o elétrico, porque ele umidifica o ar. Então, eu tenho feito assim, uma meia hora antes dele dormir, antes de eu colocá-lo no quarto. Funciona super bem, ele dorme a noite toda, graças a Deus. E aos óleos essenciais e a aromaterapia, ele dorme super bem. Então é isso, vou elencar agora para vocês quais fragrâncias são as mais adequadas de acordo com a faixa etária das crianças. Então, a camomila e a lavanda francesa podem ser usadas desde recém-nascido com o intuito de acalmar. Então, elas auxiliam no sono, na tranquilidade. Às vezes o bebê tá meio agitado, tá sentindo um pouquinho de cólica. Não vai resolver a cólica, mas vai deixá-lo mais calmo. A mandarina vai auxiliar no apetite, então ela é recomendada a partir de 6 meses. De 6 meses em diante pode ser usado o óleo de mandarina. Maleleuca, que é o tea tree, e o eucalipto podem ser usados para o sistema respiratório. Eles, vamos dizer assim, que eles abrem, sabe? Sabe aquele cheirinho assim de eucalipto? É como até existem alguns produtos assim com esse mesmo intuito, mas eles não são totalmente naturais. Por exemplo, aquele Vick, né, Vaporub e tal, de inalar. Então é mais ou menos essa mesma ideia, assim, tu vai inalar aquela fragrância e vai abrir as vias respiratórias. Muito bom para bebês que têm bronquite, asma ou até um resfriado comum. Já usei com o Heitor quando ele estava resfriado e ajudou bastante a liberar as vias aéreas. Esse é bom, assim, ali depois dos 3, 4 meses do bebê, né? Recém-nascido é lavanda e camomila. Os outros são para bebês maiores, tá? Uma coisa muito importante, né, gurias? É falar com o pediatra do filho de vocês, da filha de vocês, enfim. É porque quando se tratam de bebês e crianças, a gente não deve fazer absolutamente nada por conta. Então, conversa com o pediatra, explica a situação, fala, né, que tu tem interesse nos óleos essenciais,
Muitos pediatras hoje em dia são super a favor do uso do óleo essencial, desde que seja usado, como eu disse, corretamente, num produto confiável, né, que tenha 100% de pureza. Então fica aí para vocês essas dicas: lavanda francesa, camomila, maleleuca, tá? E eucalipto e a mandarina para apetite, tá? Deixo essas opções para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Façam uso, conversem com a pediatra do bebê de vocês e depois me contem nos comentários. Com relação ao vídeo, curtam, compartilhem com as mamães, né? De primeira, de segunda, de terceira, de 10ª viagem, porque eu acho que é um conteúdo muito importante, muito interessante, que vai ajudar muitas mamães a acalmar o baby de vocês. E é isso, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e aguardo vocês no próximo vídeo. Beijos!